Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, neste momento especial, este culto que assim nós realizamos para adorar e exaltar o Senhor Jesus Cristo. Vamos neste momento dar continuidade a esta liturgia, agora ministrando a palavra de Deus. Agora eu me coloco como porta-voz da boca de Deus para citar e dar ênfase à sua palavra, pregar a sua palavra. Nessa hora é muito importante porque aquele que vai trazer a mensagem tem que entregar e consagrar totalmente a sua vida àquilo que Deus quer falar. E o que Deus quer falar? Primeiro temos ciência de que é o conteúdo da palavra de Deus. Temos que entender que não é aquilo que a igreja quer ouvir, mas o que a igreja precisa ouvir. Porque, com certeza, quando olhamos aquilo que a igreja quer ouvir, geralmente vemos essas igrejas que estão muito lotadas, são as demandas pessoais. Vamos tratar disso hoje, acerca de oração, nesta mensagem que se encontra em Efésios, capítulo 3. Vamos ler o texto em que, aqui na carta de Paulo aos Efésios, vemos a oração do apóstolo Paulo pela verdadeira necessidade da igreja de Éfeso. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, verso 14. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, verso 14 em diante. Por esta razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que seja interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, em quem e que habite pela fé em nosso coração, a fim de, arraigados, fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer esse amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até o pleno conhecimento de Deus, aquele que é poderoso para fazer bem a todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. A Ele seja a glória na Igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Ó Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, aqui, Pai Santo, foi citada a Tua palavra. Neste momento eu te peço, Pai Santo, usa a minha vida como canal da Tua comunicação. Fala, remanescente cristã Filadélfia aqui presente, Pai Santo, acerca da Tua palavra, acerca dos Teus preceitos. Nos dá, Pai Santo, a edificação, o consolo, a exortação, a orientação necessária para vivermos uma vida para Te agradar. Uma vida que espelhe a glória de Cristo. Ajuda-nos a sermos parecidos com Cristo. Ajuda-nos, Pai Santo, a buscar o conhecimento que vem de Ti. E a cada dia, Pai Santo, ir construindo o Teu propósito, Pai Santo, com o auxílio do Divino Espírito em nosso viver. Em nome do Senhor Jesus Cristo, supre as nossas necessidades. Aquilo que verdadeiramente precisamos, esteja concedendo. Nos livra das armadilhas, nos livra das más conversações, dos maus pensamentos, daquilo que não Te edifica. Que possamos compreender a cada dia que somos templo do Espírito Santo e que temos que Te agradar, que temos que viver agora tão somente para Ti, pois essa vida passageira e efêmera, Pai Santo, vai passar, e nós temos e cremos que vamos ter a Ti e vamos viver contigo para sempre, pois será o Senhor tudo em nós e nós em Ti. Ó Senhor Jesus Cristo, nos livra do mal, te pedimos, e que em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo fogo do Espírito Consolador, seja afugentada agora
todo espírito imundo contrário à pregação da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim glorificamos o Deus Altíssimo, o Senhor Jesus e o Santo Espírito. Amém. A natureza humana, ela é muito inclinada ao mal, ao seu próprio egoísmo. Pelo homem ter sido tirado do pó dessa terra, ele é inclinado a ter atração por tudo aquilo que é dessa terra. Os olhos dos homens são atraídos pelas vitrines da vida, pelas atrações da vida, pelos entretenimentos da vida. E é muito fácil, Satanás já descobriu isso há muito tempo, que é muito fácil encantar os homens com aquilo que é inerente da natureza humana. O desejo de ser como Deus, o desejo de ser adorado, o desejo de ser apreciado pelas outras pessoas. Assim como Lúcifer tinha lá no céu, quando foi criado, da ordem dos querubins, o interesse de ser adorado e venerado pelos outros anjos, pois dá-se a entender que ele queria a adoração que era devida ao seu Criador, o Senhor Jesus Cristo. Ele estendeu com a queda do homem, pelo pecado do homem, esse mesmo sentimento de vaidade, de querer ser como Deus, de querer ser adorado, de estar acima das pessoas, o sentimento de dominação. Podemos observar isso ao longo de todo o processo da história humana, quando vemos Nimrod querendo construir uma torre, e como um caçador de seres humanos, como escravizador de seres humanos, queria adoração à sua pessoa e ao seu feito, que era aquela torre. Vemos que o Senhor despedaçou aquela torre e confundiu as línguas, para estar interceptando e interrompendo aquele projeto de dominação global. Vemos ao longo de toda a história que grandes impérios se formaram, e esses homens queriam adoração para si. Sargão, Senaqueribe, Nabucodonosor, passando pelos imperadores persas e gregos, todos eles ambicionaram dominar o mundo e expandir cada vez mais as fronteiras dos seus respectivos impérios. Vemos que até a Igreja Católica, quando assumiu o controle de todo o mundo ocidental cristão, passou a adquirir características imperialistas. Não demorou muito Deus usar até a vara do mal, usar a vara da Revolução Francesa para impedir que a Igreja continuasse de forma totalmente descaracterizada, totalmente em rompimento com a missão do Senhor Jesus Cristo, que era de levar o Evangelho aos confins da terra, fossem assim derrotados. E da Revolução Francesa para cá, vemos que o Evangelho vem perdido, vem perdendo, de certa forma, esse aspecto de tentar, pelas suas características, conquistar o mundo pelo amor. Então vemos que a vaidade, vemos que esse espírito egoísta, esse espírito imperialista, muitas vezes é inerente, é presente em muitas das pessoas que estão dominando. Em especial hoje podemos ver dentro das igrejas hoje, que algo que sempre foi comum ao olharmos para a grande massa da população de Israel, a grande massa da população do povo de Deus, quando o Senhor Jesus Cristo se fez presente, era de estarem sendo atendidos em suas demandas. Algo terrível em observar que muitos se aproximavam dos profetas em busca de receber uma palavra, receberem uma promessa, receberem uma cura, para estarem sanando aquilo que estava, de certa forma, trazendo o opróbrio às suas vidas. Aquilo que Deus verdadeiramente queria era ser adorado pelo seu povo. Deus, foi esse o intuito, quando Deus, assim, deu ordem a Moisés que confeccionasse e produzisse um tabernáculo, aquela tenda articulável de adoração e de sacrifícios do antigo concerto. Deus queria habitar no meio do seu povo. Deus queria ser o centro da adoração do seu povo. O Deus invisível queria habitar no meio do seu povo. Mas é difícil controlar as massas, porque muitas vezes o egoísmo, como eu disse, fala mais alto aos corações dos homens, e os homens se desprendem da verdadeira adoração a Deus e deixam de buscar o conhecimento e deixam de verdadeiramente adorá-lo.
Altíssimo, assim, desprezando o tabernáculo, desprezando o templo, veio em forma humana. O próprio Deus assume, adquire natureza humana e vem à terra ensinar e revelar o propósito do Pai, o verdadeiro propósito do Pai. Nós vemos algo semelhante. O Senhor Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Era muito comum aquela massa de pessoas entre os judeus, em especial, ficarem ali atrás do Senhor Jesus Cristo. Eu fico imaginando o Senhor Jesus Cristo dentro da casa daqueles que os hospedavam. E então logo o proprietário da casa abria a janela e já tinha alguém querendo ser curado, já tinha alguém querendo ser tocado, alguém para apresentar um problema para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus não tinha paz, quase não tinha horário para dormir, porque aquela população enferma, com dificuldades, queria a solução dos seus problemas. E diante dessa situação de estarmos diante do verdadeiro Deus, de um Deus que pode todas as coisas, e de um Deus que tem um propósito para cada um de nós, vemos nós com os nossos dilemas, vemos nós com as nossas dificuldades, pois nós não somos diferentes de nenhum deles. É muito claro isso hoje, que alguns que conheceram a palavra prosseguem em conhecer o Senhor, buscam as águas mais profundas do conhecimento de Deus e vão se desprendendo do mundo, vão se esvaziando do mundo, dos interesses da natureza humana, dos interesses egoísticos, e vão cumprindo assim o propósito de Deus. Mas a grande massa de pessoas não, querem o seu interesse pessoal, querem somente as suas necessidades. Quão terrível é nos dias de hoje ainda termos que todos os cultos ensinar as pessoas nos momentos da adoração a exaltar, a expor o sentimento de gratidão entre os cânticos e os louvores. Nós aqui da Remanescente Cristã Filadélfia, nós fazemos uma análise minuciosa dos cânticos que nós cantamos. E analisando os cânticos que as outras denominações cantam, eles não são nossos inimigos, mas nós fazemos uma análise muito esmiuçada dos cânticos, das letras dos cânticos que estão sendo cantados. Então muitas pessoas às vezes se agradam com aquele cântico, né? Ah, esse cântico é tão bonito. Mas será que a letra condiz? Se ela passar pelo crivo da palavra de Deus, ela será aprovada? Por isso que nós aqui na Remanescente Cristã Filadélfia só cantamos com a harpa cristã. Nós não temos nenhum conluio com a indústria do entretenimento gospel. Aqui nós não fazemos entretenimento gospel. Nós cantamos para adorar ao Senhor, para agradar ao Senhor. Não cânticos que agradam o nosso ser, a nossa alma. Ah, esse canto que eu gosto. Realmente existem cânticos bonitos que com certeza agradam a nós e agradam a Deus. Mas a prioridade aqui é agradar a Deus, com uma letra que dá ênfase à doutrina da palavra de Deus, passa pelo crivo da doutrina da palavra de Deus e pela aceitação de Deus. Uma coisa bem certa, quando cantamos cânticos com doutrinas erradas, automaticamente nós vamos vivenciar uma vida errada, porque nós aprendemos muitas vezes por música, né? Eu decorei o nome de todos os livros da Bíblia com música quando eu tinha 8 anos de idade. Eu decorei o nome dos 12 apóstolos com música quando eu era pequenininho, com 8 anos. Então música tem um poder muito influente de encantamento, de persuasão, de aprendizado por repetição. Então nós, voltando ao cerne do que eu estou querendo fazer nessa introdução, é que as pessoas muitas vezes hoje estão buscando o seu interesse próprio. E quando buscam, dão ênfase ao seu egoísmo, ao seu interesse próprio, muitas vezes em suas orações não sabem como se dirigir a Deus. Se dirigir a Deus é algo muito importante. Como estamos entrando na casa de Deus? Qual o nosso intuito ao nos deslocarmos da nossa casa para a casa de Deus? É tão comum isso, vemos nas grandes igrejas, as pessoas nem dobram o joelho para orar e agradecer a Deus, mas já vão ali cumprimentar os irmãos e já fazem aquela alegria, aquela algazarra. No momento do louvor, é aquele chamado louvorzão, tem aquele solo de guitarra,
guitarra, bateria, tem efeitos especiais, tem até transhumanos. Já vi uma igreja neopentecostal que tem um robozinho disparando feixes de luz, com danceteria gospel e tudo dentro do culto. Será que isso agrada a Deus? Ou será que a igreja foi descaracterizada nessa pós-modernidade que estamos vivendo, ao ponto de se esquecerem que igreja é casa de adoração, que igreja é casa de oração, que igreja é um povo retirado do mundo e congregados para adorar e seguir os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo? Essa é a definição bem simples de igreja. Eu poderia me aprofundar, mas eu não vou entrar nesse assunto agora. Então as pessoas hoje cultuam de forma errada, vivenciam a vida de adoração de forma errada, e especificamente no momento da adoração, adoram, no momento da oração, buscam de forma errada, munidos do seu egoísmo. Por isso que na oração inicial dessa mensagem, eu fiz questão de enfatizar: será que estamos pedindo aquilo que verdadeiramente precisamos ou aquilo que realmente queremos? O apóstolo Paulo vem ensinar os Efésios aqui, ele mesmo se coloca como exemplo a sua igreja em Éfeso, a igreja que ele fundara, e estando em prisão, veja aí no capítulo 3, verso 1. Por esta razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo por amor de vós. Existe aqui um duplo sentido em não só ele se dizer prisioneiro como servo, servo com suvela na orelha, escravo eterno do Senhor Jesus Cristo, e prisioneiro também porque pregava o Evangelho. Ou seja, ele foi aprisionado. Como eu disse numa das mensagens anteriores, esta é uma das epístolas da prisão que ele escreveu estando aprisionado. Aprisionado e muito preocupado como a igreja estava diante daquele momento tão delicado. Ele aprisionado e como estava o desenvolvimento da igreja. Então aqui ele mostra pela própria vida, pela própria experiência, pelo seu próprio testemunho, ele se põe de joelhos na escrita desta carta e ora. E a sua oração, de certa forma, é uma solicitação, um clamor para que a igreja dos Efésios, a igreja de Éfeso, dos Efésios, pudessem também vivenciar essa experiência do que é mais correto, do que é mais urgente, do que é prioridade buscar em nossas orações. Veja algo interessante no versículo 14. Por esta razão dobro os meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Algo interessante, você já observou lá no Antigo Testamento? A experiência cultural, a experiência mística, a experiência espiritual do povo de Israel com o seu Deus, o Deus que lhes resgatou, o Deus que se revelou a Abraão, o Deus que se revelou aos servos de Deus do passado, levava cada um deles a colocar o nome dos seus filhos relacionado com essa experiência com Deus. Abraão, pai da multidão, pai das nações, né? Vemos Isaías, vemos Jeremias, vemos Lázaro, vemos Elias, vemos Daniel. Todos eles, de certa forma, existe uma correlação do nome e da experiência com Deus. Daniel, o Senhor é meu juiz. Elias, o Senhor é meu Deus. Lázaro, o Senhor é meu socorro. E por aí vai. Todos eles, de certa forma, tinham o seu nome e a experiência com Deus. Ananias, Azarias e Misael, os três amigos de Daniel, que foram mudados em seu nome, seus nomes foram alterados, foram colocados Mesaque, Sadraque e Abednego, nomes pagãos, para tentar, de certa forma, descaracterizar a vida cultural daqueles jovens que foram levados cativos para a Babilônia. Mas isso foi suficiente, mudar o nome de Ananias, Azarias e Misael para Mesaque, Sadraque e Abednego? Adiantou alguma coisa mudar? A cultura de Babilônia tentou destruir as convicções daqueles jovens, mas não conseguiu. Porque eles tinham, além do nome que ministrava, que celebrava na vida deles uma experiência com Deus, mas eles testificaram até o ponto de serem levados vivos para uma fornalha ardente. E isso é muito importante para cada um de nós. Será que nós temos a valorização do nome que está sobre a nossa vida?
Talvez o seu nome tenha origem pagão. Teu nome seja talvez Diana. Diana, deusa das trevas, deusa da guerra dos babilônios. Muitas vezes a pessoa não tem culpa, porque seu pai colocou o nome de Diana, né? Que é uma das deusas do panteão pagão. Mas será que você, como Diana, serva de Deus, serva de Jesus Cristo, honra o nome de Cristo como cristã em sua vida? Será que você honra a experiência de trazer sobre a sua vida o selo do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, pois você é a habitação de Deus? Paulo está se relacionando aqui com os pagãos, com os gentios que se converteram ao cristianismo. Ele fala: em quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Nós temos um novo nome. Quando aceitamos a Cristo, já está reservado a cada um de nós, se mantermos firmes a nossa convicção, um novo nome. O texto da igreja de Filadélfia que nós lemos na introdução do culto vem mostrar isso claramente, que nós seremos colunas perpétuas, memoriais perpétuos de tudo que fizemos em prol do reino. Haverá memoriais, nomes de ruas, né? Nós vemos aqui algo que eu já citei, que as ruas recebem os nomes dos seus maçons ilustres, né? Homenagem do obelisco tal ao maçom tal, ao médico, ao general maçom, ao ladrão, ao assaltante de bancos, né? Avenida Luiz Inácio Lula da Silva, né? Até os ladrões encontram homenagem em nome de avenida. Assassinos como Carlos Marighella, né? O mundo homenageia os seus assassinos, os seus ladrões. Mas nós seremos memoriais eternos e teremos também um novo nome. Ou seja, por aquilo que fizemos pelo nome de Cristo nessa terra, nós receberemos novos nomes. Ruas homenagearão os nossos nomes, galardões, coroas, as casas serão praticamente compatíveis a tudo aquilo que fizemos em prol do reino. É algo que Paulo está dizendo aqui no capítulo 3, verso 15. Veja que ele fala: para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com o poder do seu Espírito. Veja um dos desejos do apóstolo Paulo aos Efésios: que segundo a riqueza da sua glória vos conceda. Você se esquece que Deus é onipotente? Se Deus é onipotente, Ele pode todas as coisas. Não existem coisas impossíveis para Deus. Deus pode todas as coisas. E está dizendo aqui que o Deus que você serve, esse Deus que você aceitou, Ele é riquíssimo, riquíssimo. Mas veja algo interessante, né? No mundo existem muitas pessoas ricas. Mas será que as pessoas ricas desse mundo usam todo o seu patrimônio para beneficiar as pessoas? Vemos algo interessante. O dono da Microsoft lá, o Bill Gates, está entre os homens mais ricos do mundo. Mas quando vamos pesquisando o que ele faz para obter a riqueza dele e os conluios que ele tem para manter as suas empresas fortes, nós vemos que ele não distribui essa riqueza como a mídia assim propaga. Uma grande falácia, ele diz que é um filantropo. Mas será que ele é isso realmente? Será que toda a riqueza dele poderia trazer benefício à sociedade, ao mundo? Com certeza não. Principalmente quando vemos os conluios que ele tem com alguns laboratórios que estão criando doenças e beneficiando alguns laboratórios que criam antídotos. Alguns laboratórios químicos que criam a solução de algumas doenças que eles mesmos criam. Terrível, né? Ou talvez George Soros, que com a sua riqueza, o trilionário George Soros, custeia todos os movimentos de esquerda, movimentos feministas, movimentos abortistas, grupos étnicos para criar conflitos étnicos entre negros e brancos, né? Usam a sua riqueza para o mal. Agora vemos que o Deus Altíssimo usa toda a sua riqueza para o bem daqueles que querem viver a eternidade com Ele. Ou melhor dizendo, Deus usou a sua riqueza em prol da humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira ao ponto de entregar-se a si mesmo.
seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Qual desses homens que eu citei daria o seu filho em prol da humanidade? Vê se o George Soros entrega o seu filho, Alexander Soros, para em benefício da humanidade. Ele não faz isso, né? Mas o Senhor Jesus Cristo, como Filho do Deus Altíssimo, foi doado em sacrifício por cada um de nós. Veja que ele fala aqui: vos conceda para que sejais interiormente fortalecido. Quando olhamos para Cristo e a sua obra, nós somos assim interiormente fortalecidos. Quando aceitamos pela fé a sua palavra, quando aceitamos pela fé a sua obra na cruz do Calvário, o mesmo Espírito que capacitou a Cristo, Ele também nos fortalecerá a vivermos uma vida para agradar a Deus. E poderemos usufruir dessa riqueza. A riqueza maior, o Senhor Jesus Cristo. Temos palavras nas cartas paulinas, Paulo dava muita ênfase a isso, que não só herdaremos ao Senhor Jesus Cristo, mas também somos co-herdeiros. Se Cristo é o primogênito, ou seja, o herdeiro de toda a criação, nós também vamos herdar com Cristo tudo aquilo que o Senhor Jesus criou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Veja a ênfase aqui: ser fortalecido. Vos conceda que sejais interiormente fortalecidos pelo seu Espírito. O Espírito que fortaleceu o Senhor Jesus Cristo está sobre as nossas vidas. Você se lembra do texto de Isaías 61? O Espírito do Senhor Javé está sobre mim. Ele me concedeu poder como Messias, como ungido, para dar liberdade aos cativos, visão aos cegos. Algo interessante, né? O Espírito Santo concede o dom que Ele quer, a quem Ele quer, da forma que Ele quer. Quando nós, em nossas orações, passamos a bater, pedir: Senhor, abre a porta do Consolador, concede os dons, concede-me a revelação do Teu propósito, da Tua vontade. Quando nos dedicamos a conhecer, prosseguir em conhecer ao Senhor, nos aprofundamos no Senhor, nós vamos sendo revestidos desse poder e o Espírito Santo vai começar a nos revelar os mistérios, o grande propósito de Deus às nossas vidas. E seremos fortalecidos. Pode vir a luta, pode vir a dificuldade, o Espírito que habita em nossas consciências, no nosso interior, vai nos fazer lembrar da palavra, vai nos fazer andar na sua presença, vai nos fazer, diante das lutas e dificuldades, por maior que sejam, nós vamos ver: o Espírito que está em mim é tesouro maior. O Senhor é maior do que tudo e eu não abro mão, ainda que eu perca a minha vida, ainda que eu morra, o meu Senhor vive e o Espírito dele está sobre mim. Veja que ele fala: e que Cristo habite pela fé em vossos corações. Note a condição de fé para que Cristo habite no seu coração. É necessário ouvir, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Você tem que crer que Jesus Cristo é o Senhor. Lembra-se no dia de Pentecostes? Todos os que creram na mensagem de que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos foram selados com o poder do Espírito Santo. E línguas de fogo repartidas sobre o povo que creu, assim foi distribuída. O Espírito Santo foi colocado como selo de fogo sobre a cabeça de cada um daqueles que aceitaram. Em que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que arraigados e fundamentados em amor. O Espírito do amor de Deus também é uma concessão de graça. O Senhor Jesus Cristo é uma concessão de graça, um favor ao qual Deus coloca o seu próprio Filho para morrer em prol dos pecados da humanidade. E agora o Espírito como concessão de graça, sendo concedido pela fé a todos que creem, para que eles possam andar na presença de Deus. Sem o Espírito Santo nós não vamos a lugar nenhum. Lá em Romanos capítulo 8 nos diz que sem o Espírito ninguém tem a salvação. Sem o Espírito Divino sobre as nossas vidas, ninguém tem a salvação. Veja algo importante que Paulo deseja, é o segundo desejo aqui do apóstolo Paulo, no versículo 17. Para que sejamos
arraigados e fundamentados em amor. Na semana passada eu citei a conclusão do prédio do World Trade Center, 329 metros de altura. Imagine a profundidade deste prédio de 329 metros. Agora imagine lá em Dubai, na capital, existe lá uma torre de 960 metros de altura, uma homenagem dos construtores, dos pedreiros, ao seu deus Baal, né, onde será a Copa do Mundo de 2022. Com certeza as imagens do mundo, se o Senhor Jesus Cristo não voltar antes para derrubar aquela torre, nós vemos que será admirado, encantará o mundo inteiro da riqueza daquele paraíso fiscal que é Dubai. Então imagine uma torre de quase 1 quilômetro de altura, os seus fundamentos. Algo interessante, um amigo meu, youtuber, o Gustavo, estava mostrando as imagens do último grande vendaval que ocorreu na Flórida. Alguns acham até que aquele vendaval foi criminoso. E algo interessante é observar que algumas árvores resistiram àquele terrível vendaval. Outras não suportaram aquelas correntes de vento em alta quilometragem, a vários quilômetros por hora, que vinham com força e arrancavam a vegetação, chegavam a levantar carros do solo. Mas algo interessante, algumas árvores sobreviveram àquele terrível vendaval. E por que sobreviveram a este terrível vendaval? Por causa das raízes. As raízes arraigadas em solo deram sustentação para que aquelas árvores não fossem arrancadas. Alguns prédios lá no Japão resistem a certos abalos sísmicos, a alguns terremotos, em escala Richter até alta, elevada, porque eles têm um alicerce todo especial de amortecimento. Estas árvores que sobreviveram têm raízes muito profundas que resistem aos vendavais. Note que o desejo do apóstolo Paulo nesta intercessão pelos Efésios deseja que nós também sejamos arraigados, tenhamos raízes profundas no solo que é o Senhor Jesus Cristo. Quanto mais arraigados em Cristo Jesus, como disse o apóstolo Paulo, todos estão construindo um edifício que está em Cristo Jesus. Se construímos edifícios em Cristo Jesus, pode vir abalo sísmico, pode vir terremoto, tem amortecedor de Cristo embaixo. Como lá naqueles prédios do Japão, tem amortecimento, nós vamos abalar, nós vamos tremer um pouquinho, mas não vai derrubar. Como a casa de Raabe. Ela creu, escondeu os 2 espias, creu pela fé que o Deus de Israel vinha como gado devorando ali toda a pastagem, os inimigos de Israel, os pagãos. Ela também creu, eu não quero estar entre esses que vão ser derrotados. Jericó vai ser derrotada, Jericó vai vir abaixo, mas eu e a minha